Recording in progress. Eu sou o Teacher Pita, essa é a Med School. Estamos na aula de inglês, não essa normalmente é a ordem que eu começo. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto, e não é a sexta-feira, 13 de agosto. Amanhã é aniversário da minha irmã. Coisa louca! Vamos lá, meus filhos e filhas. Hoje, aula de inglês. Lembrando que a gente está fazendo, então, aquela revisão, previsão, não sei que nome a gente dá isso, para a prova da URGS. E aí eu bolei uma série de perguntas baseadas em questões que já aconteceram para a gente poder fazer a prova. Hoje a luz está um pouco diferente, por isso talvez a minha imagem não esteja tão legal aqui. Mas você não vem nessa aula para ver a minha imagem, certo? Então vamos lá, deixa eu só aumentar aqui. Legal, vamos para as questões, tá? Para não ficar de muita enrolação, tá? Então, eu vou colocar uma questão ali assim, né? Sim, claro. Deixa eu só voltar aqui. Acho que não ficou muito bom, vou diminuir um pouquinho, centralizar um pouquinho mais. Diminuir um pouquinho. Aí, eu preciso encontrar uma forma de tirar meu cabeção dessa história. Talvez assim. Ou assim. Ou assim. Ou assim. Sharing screen. Joia, assim não fica com o meu cabeção lá e não atrapalha ninguém. Então, tem uma questão aqui, a frase é She went to the market, espaço em branco. She needed fresh vegetables, espaço em branco. It was raining heavily, espaço em branco. She had no other choice. Então, essa é uma questão clássica de vestibulares como o URGS, o FSM, cai questões assim, o PF tem questões assim, né? Enem não tem questões assim, tá? Mas vai ser boa para a gente praticar vocabulário. Ah, vou dar alguns segundos para que você possa me dar a resposta e me dar um joinha na hora que você tiver encontrado a resposta para esta questão. Valendo! Pode usar o tradutor se você quiser, não tem problema nenhum. Me dá um joinha na hora que você tiver dado a resposta. Joia! Bom, dessa vez eu vou fazer um troço um pouco diferente. Eu vou descer um pouquinho e vou mostrar o gabarito, né? Perguntas, dúvidas, questões. Se você não entendeu a pergunta, se você está em aula e não entendeu a pergunta, você só me dá um sinal, me chama no chat, tá? Então, resposta certa, letra E, né? Por que letra E, né? Porque aqui já tem uma relação de causa e efeito, né? Ela foi ao mercado porque ela precisava de vegetais. Cara, a letra A podia ser uma boa aqui, né? Uma vez que, né? A letra D até poderia ser uma boa, uma vez que, né? Não poderia ser a letra C de Canadá, porque a letra C de Canadá indica que a palavra está rolando uma oposição ali, né? Então, olha, letra A poderia ser, letra B poderia ser, letra D poderia ser, letra E poderia ser. Então, até aqui a primeira ia muito bem, tá? Aí tem uma vírgula, né? Aí diz assim, estava chovendo muito, estava chovendo forte, né? Olha, mas estava chovendo forte. Legal. Só que a oposição não é quanto a anterior. Aquele mas ali, né? Ela precisava de... A oposição seria na primeira, né? Então, como a oposição é feita entre a segunda e a terceira oração, né? Eu preciso de um although, porque ele introduz a oposição. Embora estivesse chovendo forte, né? Ela não teve escolha. Tá? Então, letra E de escola para essa. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Tá? Me dá um joinha a hora que tiver respondido a pergunta, valendo. Joia, resposta certa, única, boa e possível, letra A de América. Me dá um joinha ou faça a pergunta no chat. Se você tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Enquanto isso, eu posiciono a questão aqui para a gente responder tudo. Tá? Só um instantinho. Aí, foi. Resposta certa, então, letra A. Vamos à pergunta. Eles postpone, esse é um verbo, tá? Postpone, tá? Que é o verbo transferir, remarcar, adiar, deixar para depois, tá? A reunião, uma vez que
né? O palestrante principal estava unavailable. Vamos quebrar essa palavra aqui, ó. Un significa não. Então, quando você tem uma palavra que começa com un, é bem provável que seja não, diz, né? Oposição, tá? Available é disponível. Então, porque o speaker principal, o palestrante principal, estava indisponível, tá? Presta atenção para essa palavra aqui, ó. Essa palavra speaker, se o assunto for som automotivo, a tradução é alto-falante, tá? Mas aqui a gente vai chamar de palestrante. E que, porque ele é o palestrante principal. Então, a reunião, o encontro foi remarcado, foi adiado, foi trocado de data, porque o palestrante estava indisponível. Então, letra A, esse sims, significa por quê, em razão de, devido a. Tá? Então, poderia ser because também, poderia ser as, poderia ser due to. Então, até aqui, qualquer uma das quatro poderia, não poderia ser although, tá? Agora, o que que pega a resposta? Everyone was already there. Eu preciso de uma ênfase, e even though, dá oposição e ênfase, mesmo que. Tá? Então não dava para dizer mas ou todavia, porque, mas de novo, dado que. Por isso a gente vai ficar com a letra A de América, even though, mesmo que todo mundo estivesse lá. Se houver perguntas, por favor, fique à vontade para me chamar no chat. Se não, questão de número 3, valendo! Ok, questão de número 3, resposta certa onde que foi possível. Letra E de escola. Ah, pergunta no chat se você tiver alguma dúvida, por favor, né? Então vamos lá, E de escola marcando ali para você, para a gente não se perder, né? Então, ela estudou muito so that, para que ela pudesse passar no exame, né? Ah, assim, ó, dava para tentar um so aqui, tá? Dava. Eu já explico por que que não rola, tá? Despite da oposição, né? O problema é que o despite nunca aparece entre dois verbos. E aqui eu tenho um verbo, despite apesar de, tá? Aqui tem um verbo, né? Could pass, e aqui tem outro verbo, tá? Então, ou grupo verbal, se você quiser. Por isso não pode ser despite, né? E a relação aqui é uma relação de oposição, né? Passar no exame, ficar cansada, né? Então não pode ser uma relação de causa, né? Como a oposição é feita entre a segunda oração e a terceira oração, não dá para colocar um although nem um yet, né? Desculpa, não dá para colocar um yet, caberia um although, né? Não é uma relação de causa na primeira, não poderia ser se, ou a gente fica com letra E de escola. Lembrando que a palavra since não é só desde para final de oração para marcar tempo, tá? Pode ser uma vez que. Uma vez que ela sabia a importância do teste. Olhando no chat, não há perguntas no chat. Não há perguntas no chat. Seguimos, então, a nossa aula. Questão número 4. Perdão, questão número 4, por favor. Se você está vendo essa aula no futuro, você simplesmente espera eu começar a falar, né? E se eu começar a falar para dar a resposta, você dá um pause e aí você tem todo o tempo do mundo para responder a pergunta. Questão de número 4. They decided to hike. To hike é fazer uma trilha, né? O tempo estava perfeito. Oh, era uma trilha longa, comprida, né? Eles curtiam, gostavam de atividades do lado de fora, atividades ao ar livre. Legal, questão de número 4, resposta letra A de América. Vamos levar a questão número 4 lá para a resposta lá para perto. Ups, lá para perto da questão de número 4 para a gente poder responder melhor, tá? Vamos lá. Opa, esqueci da questão. Pita, bocó. Mas que professor mais bocó é este? Tá. Eles decidiram sair para uma trilha, uma vez que, já que, né? Deixa eu só marcar aqui. Uma vez que, já que o tempo estava perfeito, tá?
Não dá para ser esse aqui porque não é uma posição, né? Não tá opondo coisas. Deixa eu só terminar aqui, né? Poderia ser due to, poderia, tá? O problema é que esse due to não vai aceitar um verbo ali, mas assim, tá. Even though não é oposição, não é ênfase, sabe? Não dá para ser, né? Because poderia ser, because the weather estava perfeito. It was a long trail. Então, embora, agora tem uma oposição. E aí a oposição entre a segunda e a terceira. Embora fosse uma longa trilha, Pita, eu queria colocar despite, apesar de. Sim, mas não pode despite, porque não pode com dois verbos. Despite é preposição, falei agora há pouquinho, né? Então, um verbo só, tá? Não é since, não é uma vez que, né? Mas não dá para ser porque eu estou introduzindo a oposição. Mesma coisa para however, letra A de América. Olhando no chat, aparentemente não há perguntas. Questão número 5, valendo. E às vezes você consegue responder essas perguntas olhando só para um dos espaços ou dois dos espaços. Não precisa saber todos os três. Ok, vamos à resposta. Vamos descobrir qual é a resposta certa. A resposta certa é a letra B de Brasil. Vamos descobrir por quê? Vamos subindo lá. Mais um pouquinho. Então vamos lá. O show foi cancelado. Beleza. Por quê? Né? Por quê? O lead singer ou a lead singer, né? O cantor ou a cantora principal, líder, né? Da banda, estava doente. Beleza. Então, uma relação de causa, né? Poderia ser sim, poderia ser essa, poderia ser do tipo, poderia ser um, two. Poderia. Tava para dar uma tenteada ali. Aí, tá? Agora, próximo. Os ingressos estavam esgotados, eles tiveram que remarcar, né? Então, embora os ingressos tenham estavam esgotados, então eles tiveram que remarcar. De novo, não pode ser despite porque tem dois verbos, né? Não é, a oposição não está sendo dada entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, né? Então não pode ser however, não pode ser but. Normalmente, onde você usar however, você vai poder colocar um but, tá? E ele dá a oposição, tá? Onde você colocar despite, você não pode colocar however, né? Porque however e but vão usar dois verbos. E de novo, even though, dá a ideia de ênfase. Estou olhando o chat, não tem perguntas. Avanço para a próxima. Questão número 6, valendo. E eu aguardo o seu joinha. He took the job, it paid well. He had to relocate. He saw it as a great opportunity. Ok. Então, ele aceitou, pegou o job, o emprego, porque o job, então, só para fazer aquela velha questão, né? Esse it refere-se ao job. Você perguntou assim, a quem se refere aquele it? Job. Porque pagava bem. Excelente. Então, uma vez que ele pagava bem, porque ele pagava bem, já que ele pagava bem, devido ao fato de que. Eu tô traduzindo eles e dando uma esticada na tradução só para a gente poder lembrar do significado deles. Devido ao fato que ele pagava bem, tá? A letra D não caberia, tá? Mas eu estou dando uma esticada porque eu tinha uma preposição. Devido ao fato. Faltaria aqui ao fato, por exemplo. Né? Owing to, uma vez que ele pagava bem. Beleza, tá? De novo. Desculpa, não dei a resposta. Que vergonha, estou explicando sem dar a resposta.
tá? De novo, se eu fosse pela primeira, tá? Poderia ser A, poderia ser B, né? Poderia ser C. Beleza. D e E, e poderia ser E, tá? Ele pagava bem, espaço em branco. Ele teve que se mudar, né? Então, embora ele tenha se mudado, né? Porque ele viu como uma grande oportunidade. De novo, despite não pode ser. Eu vou repetir, tá? Despite não pode ser, porque tem dois verbos, ó, pagar, ter, ver, não dá para ser, né? Mas ele teve que se mudar, né? Beleza, cara. Olha, ele pegou o emprego, mas ele teve que se mudar. Beleza, poderia ser, né? O problema é o próximo does, né? Então, does não ia caber ali, né? O although poderia ser, mas uma vez que não cabe, né? O however poderia ser, mas o as não cabe. B de Brasil, na questão de número 6. Excelente. Bonita questão, difícil essa questão. Vamos para, opa, próxima questão de número 7, valendo. Ok. B de Brasil. Vocês vão perceber que tem um padrão, né, nessas questões, tá? E por que que tem um padrão? Porque eu estou revisando conjunções. Talvez no começo da aula não expliquei, mas hoje meu papo com vocês é conjunções e preposições, uma questão clássica nas provas como da URGS. Eles curtiram o piquenique. O tempo estava bom. Olha, esses dois estão se completando. Não poderia ser aqui um but, não poderia ser um but, um although, despite, né? Aqui é causa e efeito, né? Então, eles curtiram o piquenique, né? Porque o tempo estava bom. Beleza, né? Não poderia ser, embora todos eles dão a ideia de causa e efeito, não dava para colocar due to, porque falta, devido ao fato do tempo estar bom. Faltaria uma informação aqui, tá? Ahn, Desculpa, letra B. Embora houvessem alguns insetos, então eles levaram repelente. Beleza, excelente. Vamos ver lá no chat. Não há perguntas. Não, vamos para a próxima pergunta, questão de número 8. Ok. Bom, vamos lá. Ela continuou a correr. Ela estava cansada, né? Tchê, assim, ó, um because até dava para entender, mas não, né, não pode ser aceito como a resposta certa. Tipo, ela continuou a correr porque ela estava cansada. Não, né? Apesar de ela estar cansada, teacher, eu quero colocar essa. Não dá para colocar essa. Por que não? Porque eu tenho um verbo aqui, ou um grupo verbal, e um outro grupo verbal aqui. Logo, não pode ser despite, né? Poderia ser um although? Poderia, tá? Ela continuou a correr, embora ela estivesse cansada. Poderia ser. O problema, tá? É porque a gente quer dar ênfase. Eu sei que eu quero dar ênfase, tá? Mas poderia ser A, poderia ser B, beleza, né? Não poderia ser D, desde que ela estava cansada, ou estivesse cansada. Não dá, tá? Porque ela queria terminar a corrida. Então, letra A de novo. Por quê? Não dava para ser must. Ela queria terminar a corrida, tá? Então, por isso,
Letra A de América, assim, uma vez que era o sonho dela, né? Por quê? Né? Since, uma vez que era o sonho dela, letra A de América nessa questão. Olhando no chat, sem perguntas, sem dúvidas, questões. Vamos à questão de número 9. Dá tempo da gente responder a questão número 9, valendo. All right. Vamos lá. A de América. Então, opa. Ele trabalhou até tarde, ele tinha um prazo. Por que ele tinha um prazo, né? Uma vez que ele tinha um prazo, já que ele tinha um prazo, já que ele tinha um prazo, eu preciso mais informação, tá? Ele estivesse cansado, ele sabia que era importante, ou era importante terminar a tempo. Tem uma posição entre essas duas. Então, embora ele estivesse cansado, era importante terminar em tempo. De novo, não pode ser despite, porque tem dois verbos. Não pode ser however, porque eu estou introduzindo a oposição, não estou no meio da oposição. Não pode ser but, porque eu estou introduzindo a oposição, né? Então, o but e o however estão no meio das oposições. Caras, poderia até ser um even though. Mesmo que, né, ele estivesse cansado. Poderia ter. Poderia, né? Aí eu tenho que decidir aqui se eu era só uma oposição ou se era uma oposição com ênfase, né? Mas a letra E já morreu porque não poderia ser due to, porque falta informação. Ok? Perguntas, dúvidas, questões? Vamos ver lá no chat. Não? Há perguntas? Não, sem dúvidas. Excelente.